Coisa boa. Então, bom dia. Aí eu coloquei uma segunda lista de limite, coloquei uma de limite lateral, ou limites laterais, coloquei uma limites trigonométricos e coloquei uma de limites infinitos, tá? Vamos lá. Vai ser bem próximo. Aí, filho, vamos lá. Limites laterais, página 82. É o seguinte, ó. Eu vou colocar um exemplo Sem definição. sem definição, para a gente entender o que é limite lateral. Depois que eu quero a definição do limite, eu fiquei mais mudado aí. Você ficou mais bugado, né? O Bom Bugado. Você viu esse filme? Bom Bugado? Eu fiquei bugado. Não tem um filme assim? Tem? Bom Bugado, uma coisa assim. Da Disney. Ah, tem que ser da Disney. É. Ó, eu vou começar esse livro que tá resolvido, entre aspas. É muito bom para ilustrar o que eu quero dizer, ó. Pega uma função, tá? Essa função é o seguinte, ela é x ao quadrado, se x é negativo, e ela é 2x se o x é maior que 1. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico da função. Tá? Vamos desenhar aqui o gráfico da função. Não precisa, mas é interessante nós fazermos o gráfico. E aí é o seguinte, eu vou pegar um aqui. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou primeiro desenhar quando x é maior que 1, tá? Aqui a função ela não está definida no 1, mas vamos supor que eu possa calcular o f de 1 por essa função aqui, ó. Se eu pudesse calcular o f de 1, daria 2, né? Se eu substituir no lugar do x eu colocar 1, daria 2. Vamos supor que o 2 seja aqui. Aí está dizendo o quê? Que é essa reta, né? Aliás, eu tenho que fazer o eixo x um pouco mais abaixo para funcionar. Então, se eu pudesse colocar 1 aqui no lugar do x, seria 2. Aí eu vou calcular o f de 2. O f de 2 aqui é 4, né? Porque quando x é maior que 1, eu estou usando essa expressão. Que é essa reta. Então, quando x é maior que 1, eu tenho essa reta aqui. Quando x é menor que 1, eu tenho a parábola. Aí, no caso da parábola, se eu pudesse calcular o f de 1 usando a parábola, seria 1, né? Então, ela parte daqui. Ela parte daqui, ó. Seria 1 se eu pudesse calcular. Aí eu vou calcular o f de 0. Na verdade, a parábola é essa daqui, né? Ok? Mais ou menos isso o gráfico dela. Ela não toca no 1 porque não está definido aqui. A direita do 1 é a reta e a esquerda do 1 é a parábola. Essa é a função.
Aí agora a gente vai tentar entender o que é o limite da função quando x tende a 1 pela direita e 1 pela esquerda. E aí, o que vocês devem, digamos assim, o que acontece, ó? Imagina que eu tenho, eu vou escrever aqui, na verdade, por extenso, intuir, x aproximar-se de 1 pela direita e pela esquerda. O que significa que é o seguinte, ó. Aqui é o 1, tá? Vou colocar aqui. Digamos assim que você quer fazer uma aproximação do 1. Nesse caso aqui, eu tenho duas maneiras. Ou eu venho pela direita, ou eu venho pela esquerda. E o que significa a aproximação pela direita? Significa que eu vou me aproximar do 1 por valores maiores do que 1. Para cá. Por exemplo, ó, vamos fazer aquela tabelinha lá. X, f de x, f de x. Como eu quero me aproximar do 1 pela direita, inicialmente, vou colocar aqui direita, esquerda, eu vou pegar valores que são maiores do que 1, por exemplo, 1,1, né? É maior que 1. Aí eu calculo o f de 1,1. O f de 1,1. Eu olho na minha função. Para valores maiores do que 1, a função é o quê? É essa reta. É essa expressão aqui, ó. Então, f de 1,1 é 2 vezes 1,1, que é 2,2, tá? Aí eu pego, por exemplo, 1,01. O f de 1,01 é 2 vezes 1,01, que é 2,02. Mesma forma, ó, o f de 1, é 2, aqui vai ficar o quê? 2, e aí o seguinte, ó, pensem da seguinte maneira. Eu estou me aproximando do 1, eu peguei 1,1, aí depois peguei um outro 1,001, aí peguei um outro, eu estou me aproximando do 1 por valores maiores do que 1, tá? O que acontece com a função? Os valores da função estão se aproximando de quem? De 2. Conseguem entender isso, né? O x se aproximando de 1, por valores maiores do que 1, a função se aproxima de 2. Agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio para a esquerda. Então, eu vou pegar agora valores menores do que 1, só que próximos de 1. Ou seja, abaixo do 1 aqui. Por exemplo, 0,9. Né? O f de 0,9 é 0,9 ao quadrado, que agora
À esquerda do 1, o gráfico da função é essa parábola. Quanto é que é 0,9 ao quadrado? Hum? Zero vírgula 81, né? É? Aí eu vou pegar um outro 0,99. Agora aqui a gente vai, acho que vai precisar do auxílio da... Façam aí, quanto é que é 0,99 ao quadrado? Hã? É, 1,98. 1,98? Eu acho que seria ele vezes ele, mas tinha. É ele vezes ele. 0, olá, bom dia. 0,9801. 0,9.801. Aí, agora 0,999. 0,99.008.001. Assim? Pronto. Aí eu pergunto para vocês, ó. Aqui é 0,81 mesmo? Vai, 0,81. Ó, então, agora outra pergunta. Eu estou me aproximando, o x está se aproximando de quem? De 1, né? Pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 1. O que acontece com os valores da função? Elas estão se aproximando de quem? De 0,998001 está próximo de quem? De 1, exatamente. Então, quando eu me aproximo por valores à esquerda, a função se aproxima de 1. Então, vamos lá. Ó. Intuitivamente, aqui não é uma demonstração, tá? Não, isso aqui não demonstra nada, não. É só uma ideia intuitiva, ou seja, só para vocês entenderem basicamente como funciona. Se x se aproxima um pouco mais... Não, mas tá bom. Se aproxima de 1 pela direita, é importante escrever isso aqui por extenso para quando vocês lerem. Então, pela direita é valores maiores por é se aproximar por valores maiores do que 1. Vou colocar aqui entre aspas. Se aproxima por valores maiores que 1. A função se aproxima nossa, mas ficou muito...
de 2. E aí, intuitivamente, a gente disse que o limite daí disse que o limite da função quando x tende, no caso, a 1 pela direita, é igual a 2. Então, o que significa essa notação aqui? Ó? Limite de f de x, quando x tende a 1, aí imagina como se fosse um expoente, um sinal de mais. Eu estou me aproximando de x à direita, que é a mesma coisa de dizer que eu estou me aproximando de x por valores maiores do que 1. Ok? Então, quando eu só pego valores maiores do que 1, é o limite lateral, ou no caso aqui, o limite lateral à direita. À direita. Por outro lado, né, se eu tiver... Agora, eu não vou copiar isso tudo, eu vou só Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, não, vai. Vamos lá. Então, por outro lado, né? Se x se aproxima, se x de 1 pela esquerda, que é a mesma coisa de dizer que ele se aproxima, ó, por valores menores do que 1, tá? Menores que 1. A função se aproxima de 1. E aí, nesse caso, né, disse que, nesse caso, o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda, aí bota o sinal de menos assim, é 1. Quando eu olho aqui é o limite lateral à esquerda, tá? Lateral à esquerda. Por exemplo, ó, se eu olhar só a figura aqui, basicamente o que está acontecendo é o seguinte, ó, se eu pegar um valor próximo do 1 aqui, se eu pegar um valor próximo do 1, a imagem dele vai ser essa daqui. Agora imagine que eu pego um outro mais próximo. A imagem dele ela vai se aproximar do 2. Tá? Ó. Se eu pego a direita. Agora, se eu pego a esquerda, a imagem dele ela vai se aproximar do 1, tá? O que eu quero dizer, quando eu me aproximo aqui, as imagens elas sobem, se aproximam do 1. Quando eu me aproximo aqui, as imagens descem, se aproximam do 2. Tá? Ai, gente. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó.
Limite lateral é uma situação em que, dependendo de onde eu me aproximar, os limites podem ser diferentes. O resultado. Observem, quando eu me aproximei de valores maiores do que 1, o limite deu 2. Fazendo essa observação, digamos assim. Quando eu me aproximei à esquerda, o limite deu 1. Ou seja, não deu igual. Quando isso ocorre, aí a gente vai ver que é o critério de inexistência de limite. O limite não vai existir se os limites laterais forem distintos. Se forem iguais, quer dizer que o limite no ponto é aquele valor que deu. Mas a gente vai... Mas só para vocês terem uma ideia intuitiva, limite lateral, naquele ponto aproximação à esquerda, na esquerda não, à direita, para vocês à esquerda, vocês estão olhando do outro lado, né? À esquerda e à direita, tá? Do ponto. Ou a minha direita e a esquerda. Por que é diferente? Porque nesse caso aqui, ó, observa que tem esse espaço aqui. Tá vendo que no gráfico da função tem um buraco? Ou ela deu um salto, né? Geralmente quando ocorre esse tipo de situação, quer dizer que naquele ponto onde ela pulou ou desceu, dependendo de onde você vê, o limite naquele ponto não vai existir. Tá? Vocês estão revendo as aulas? As anteriores? Até ontem, né? Eu acho que eu tenho que rever. Porque isso aqui vai cair lá na prova. Eu tô sentindo que vocês não estão entendendo quase nada. Faz sentido? Tá ficando aí. Então, a ideia é o seguinte, ó. Aqui não é a definição, tá? É só uma ideia. O que é o limite lateral? Esse aqui é o limite lateral à direita. Limite lateral à direita, o que significa? Que eu me aproximo do x, se ele é L, né? F se aproxima de L, quando x se aproxima. E pessoal, vocês querem que eu faça chamada para vocês já pegarem presença já? Porque vocês ficam aí brincando. É meio esquisito, na verdade. Parece criancinha de 10 anos. Eu acho estranho. Vocês não são obrigados a assistir a aula não, viu? Se vocês fizerem a presença e depois assistir o vídeo depois, tá ótimo. Vai lá. Hã? Não, só repetir aqui. Limite lateral à direita a função se aproxima de L e o F se aproxima de A, mas só que o X, perdão, se aproxima de A, só que o X tem que ser maior do que o A, necessariamente, tá? Aí à esquerda eu vou escrever a mesma coisa disso aqui, só que eu vou colocar X menor que A. Coisei no botão errado aqui. Eu vou pegar agora aqui os exercícios da lista para a gente dar uma... Que são os mesmos que estão aqui, tá? Só que eu peguei alguns... Depois que eu escrever isso aqui, eu vou só fazer o seguinte, eu vou só... copiar e colar.
Ficou o L lá. Limite lateral à esquerda. Aqui sinal de menos, né? Essa é a notação. Se aproxima de L, F se aproxima de L, quando X se aproxima de A e X é menor do que o A. Tá? Então, eu vou pegar alguns exercícios aqui para a gente entender agora essa conta aqui. Deixa eu ver. Ó. Pega essa função aqui. Todos são bem parecidos, tá? Ó, você tem essa função aqui, ó. 3x menos 2 se o x é maior que 1, 2 se o x é 1 e 4x mais 1 se o x é menor que 1. Aí, nos 3 itens aqui, a gente depois vai entender esse item C. Mas primeiro é calcular o limite lateral com x tende a 1 à direita, à esquerda. Da função com x tende a 1 à direita. E aí, por exemplo, ó, quando x tende a 1 à direita, o que significa? Significa que eu estou me aproximando do 1 por valores maiores do que 1, tá? Você pega o 1, e aí eu venho aqui, ó, por valores maiores do que 1. Maiores do que 1 é escrever x maior que 1. X maior que 1, aí você observa, quando x maior que 1, a função ela tem essa expressão aqui, ó, 3x menos 2. Exatamente. Aí eu observo que esse limite aqui vai coincidir, porque novamente, quando x, eu estava me aproximando por 1 à direita, são valores maiores do que 1, e aí eu tenho que observar, para valores maiores do que 1, a função ela tem essa expressão aqui, ó. Então eu substituo por essa expressão aqui. Menos 2, né?
E calcula esse limite aqui. Então vai dar 3 vezes 1 menos 2, que é 1. Ok? Agora, o à esquerda, quando eu estou olhando o limite à esquerda, são valores menores do que 1. Menores do que 1, x menor que 1. X sendo menor que 1, qual é o valor da função? Agora é esse aqui, 4x mais 1. E aí eu troco. Hã? 4, 1, que dá 5, né? Eu vou fazer só uma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui x igual a 1, a y igual a 3x menos 2, né? E agora 4x mais 1, né? O negócio aqui... Não era melhor colocar só a expressão, né? Já resolvi. É porque não dá para colocar aqui. Não tem como colocar se x. É porque o gráfico é o seguinte, no lado direito é a função verde e no lado esquerdo é azul. Ela dá um salto assim. Mas eu queria... não... não tem. Deixa pra lá. Vou desenhar na mão mesmo. O que eu quero que vocês tenham ideia é que essa daqui, ela vai dar um pulo. Aham. Mas eu vou copiar, ó. Imagina que eu pudesse colocar o 1 aqui, tá? Se eu pudesse colocar 1 aqui, daria 1, né? Depois eu vou dar uma olhada, ver se é possível fazer isso. Eu vou calcular o f de 2, o f de 2 vai dar 6, 4. O f de 2 eu calculo usando essa expressão aqui, né? Aí dá 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Não vai tá perfeito, mas só para... Aí se eu pudesse colocar o 1 aqui, seria 5, né? Seria aqui. Aí eu calculo f de 0, que vai dar 1. Então ela passa aqui, a outra. Seria mais ou menos assim. Tá? Aí tá vendo? Ó, se eu me aproximo aqui,
do 1, as imagens, elas vão para cá. Só que se eu me aproximo à esquerda, as imagens elas vão para cá. Eu venho para cá, uma está indo para lá. Mas se eu me aproximo do 1 à direita, aqui, ela desce aqui. Então elas vão para lugares distintos, dependendo da aproximação. E aí a gente vai, eu tenho o resultado que é, se os limites laterais são distintos, aí disse que a função não existe, tá? Que na verdade acho que é um teorema aqui. Você meio que tem que provar pela definição. Se você considerar a definição do seu demônio, É aquela lá mesmo. É página... tá na página 83 e 84, tá? Mas eu vou colocar aqui como propriedade. Mas é um teorema. Imagine que você calcula os limites laterais. Se for igual, ou melhor, se eles forem iguais, você calcula os dois. Então o limite no ponto é L também. Agora, se eles forem diferentes, ou se um deles já não existir de alguma forma, o limite não existe. Tem como fazer manipulação? Oi? Tem como fazer manipulação? Nesse caso aqui, por exemplo, para você entender o limite nesse exemplo aqui, o limite da função quando x tende a 1 não vai existir. Aí o argumento é simplesmente que os limites laterais são distintos. Tá? Pois, né? Não existe, é o contrário? Tá bom, é normal, o contrário. Assim, né? Isso não existe. Pois o limite, ou os limites laterais, né? Ó, eles são distintos. O limite lateral à direita deu 1 e à esquerda deu 5. Então vocês entendem mais ou menos que quando eu me aproximo, dependendo do lado, né? O resultado pode ir para um canto, outro para outro canto. Tá? Quando isso ocorre, quer dizer que não existe. É aqui, né? Na propriedade aqui, né? E as outras disciplinas? Tem alguma coisa? Vocês estão pagando quantas? No... 6. 6? No primeiro semestre? Toda semana tem curso de prova. É 6 disciplinas? Metodologia, introdução, desenho, álgebra e tudo. Isso é muita coisa, né, não? Depois a gente vai reclamar aqui.
É tudo de 10 questões. Geralmente no primeiro semestre tem, eu acho que 4, né? 4 a 5 matérias. Olha, eu acho assim, com um bom número, são 5 disciplinas. Não, tem 5, geralmente. Aí quando a gente já foi 6 disciplinas, 3 semestres. Foi nosso, mano. E aí já passei por ali. Cálculo Fundamental 1, Desenho Técnico para Engenharia de Materiais, Química Geral para Engenharia, Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, Introdução à Engenharia de Materiais, Metodologia e Técnicas de Pesquisa. Segundo semestre, bastante. Nossa! Coisa boa. 7! Que coisa boa. Física Fundamental 1, Probabilidade Estatística, Cálculo Fundamental 2, Programação Computacional para Engenharia, Química dos Materiais, Álgebra Linear, Higiene Industrial. Nossa, é muita coisa, gente. Nossa, terceiro 6 de novo, Cálculo Vetorial Aplicado, Cálculo Numérico, Fundamental. Essa faculdade eu vou contrário, não. Física Fundamental. Eu pior que isso tudo vai ser esse ano, vocês estão ligados? Não, aqui tem a... Isso tudo Ah, não, é Física Fundamental 2 e Física Experimental 1. Isso tudo é esse ano, né? Até? Esse ano? Porque isso é 3 semestres. Não tem diferença não, cara. Nossa, e no quarto são 7. Não, e o último? Vai ser quantos aí? Quinto, 6. No sexto, 6. É um 6, No sétimo, 4. Oitavo, 4. Formação. Nono, uma. Nossa, E ainda tem carga horária adicional. Não, isso é fora estágio. muita coisa, viu? Ainda tem a carga horária extra, você tem que Nossa, 6 disciplinas, depois 7. E realmente também não. Era melhor aumentar mesmo o tempo do curso. É, era melhor mesmo. Porque querendo não fica muito lotado, né? Porque a gente tem algum horário, essas coisas, vai ter que tirar uma disciplina, vai abençoar o que consegue fazer estágio. É, Tá. Cada 33, né? O quê? O doutor. Eu vou estar Então, aí você vai com 40 anos, 45. chegando no mercado da base 45 anos. vamos fazer mais um exemplo. Aí depois a gente vai deixar para aula de exercício. Faz aquela outra, professor. Qual outro? A 18, que o senhor passou. Embaixo? Aonde? Aqui? É. Vamos lá. Aí parece que é muito perigoso. Em caso, primeiro semestre só tem aula de manhã? Já ia perguntar, porque 6 disciplinas não dá para encaixar tudo de manhã, né? O melhor desse é hoje. Quem só tem o seu. Hã? É sério. O melhor desse é hoje. Meu Deus. Ah, ela tem. 46. De 4 às 6, de 8 às 10, aí passa o dia todo. Por isso vocês estão assim, derrotados já. Ai, meu Deus. Assim, quando eu fazia só um curso, eu fazia no máximo 5 disciplinas. Até quanto? Eu fazia 2 simultâneos. Mas é porque era uma situação muito específica, assim. Tenho. Tem inglês, caminhar, Mas assim, é realmente mais de 5 complicado. Hã? Ainda bem que eu botei em grupo a prova, né? Pra dar uma... Pessoal, eu vou colocar essa expressão aqui pra gente ver o gráfico, tá?
Só deu na calça. Módulo, né? Tem isso não, gente. Tô brincando. Normalmente você diz, não, falando. Como é? Como é aquela frase? Muitos são escolhidos, mas poucos fizeram. Oxi. Não é isso. Não é? É mesmo que eu faço por causa da dessa? Não. É o que eu tô te falando, cara. Isso aqui é. Eu tô aqui ver qual é o princípio. Ó, vamos lá, ó. O gráfico da função é para ser uma coisa assim, ó. Meio estranho, né? Mas muito estranho, na verdade. Só desse jeito aqui é muito difícil a gente tentar... Como é que eu vou dizer? Mas avaliar só assim. Porque você não tem a expressão. Aí, qual é o problema? Oi? Qual é o problema dessa... Hã? Fica assim. Fica assim. Aí é um problema. Aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, só olhando aqui não dá pra, a gente percebe que o limite não existe porque tem esse salto, né? Mas dizer qual é o limite, até que dá, olhando assim, até que dá, aqui vai dar 8, né? 8 e menos 8, né? Então vai dar 8 menos 8. Mas, por exemplo, como é que eu faço? Quando vocês lembram de módulo? Quando eu tenho um módulo, o que eu quero fazer com o módulo? O que eu tenho quando eu estou com o módulo? O que você geralmente quer que aconteça? Quer tirar o módulo, né? Toda vez que você está com uma expressão com módulo, você sempre tem que imaginar que o módulo tem que sair. E aí, por exemplo, essa questão aqui, o que vocês devem fazer? Primeiro, a gente tem que fatorar esse polinômio aqui do segundo grau. Aí, como é que fatora ele? Calculando as raízes. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Tá? Pega o polinômio. Aí, calcula o delta, né? Ó. Delta é b quadrado, então é menos 5 ao quadrado. Menos 4 AC. Aí que vai dar quanto? 25 mais 12 vezes 2. Hã? Aí vai ficar menos B. Mais ou menos raiz de 49, né? 2A, 2 vezes 3. 5 mais ou menos 7 sobre 6. Aí, por exemplo, 5 mais 7, 12. Por 6, 2. 5 menos 7 menos 2 por 6 vai dar menos 1/3. Dessa forma, agora eu vou ter que ir para outra página. Hã? Já? Então, 161. É 2 e menos 1/3, né? Cadê o... É 3x² menos 5x menos 2 é igual a... então é 3
X menos a primeira raiz, que a primeira raiz é 2, né? Vezes x menos a segunda raiz. Como a segunda raiz é menos 1/3, vai ficar mais 1/3. Então, a primeira etapa é essa daqui. Aí, vai ficar 3x2 em módulo, né? X menos 2. Aí agora eu troco a expressão que está aqui dentro pela expressão fatorada. Vai ficar módulo. Hã? Dividido por x menos 2. Agora aqui você deve fazer, vocês devem, né? Não, pode cancelar não, porque está em módulo. Quando, aqui eu vou dividir em 3 módulos, ó. 3 vezes módulo de x menos 2 vezes módulo de x mais 1/3 dividido por x menos 3. Aí tu falou, pode cancelar. Era bom se pudesse, né? Ó. Mas aí aqui tá o problema. Como tá em módulo eu não posso, mas agora vai poder, porque o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Quando eu olhar os limites laterais, eu vou saber o sinal desse módulo que está aqui, ó. Sabendo o sinal dele, eu vou poder cancelar com o de baixo. Porque eu vou observar o seguinte, eu vou colocar uma observação. Se o x é maior do que 2, x menos 2 é maior que 0, então módulo de x menos 2 é igual a x menos 2. Tá? Porque vocês lembram da definição de módulo. Módulo é a mesma expressão se o que está dentro do módulo é positivo. E é menos a expressão de dentro se for negativo. Se o x é... Na verdade, eu tirei o 2 aqui porque o x não pode ser 2, né? Porque não pode zerar aqui. Se o x é menor que 2, quer dizer que x menos 2 é negativo. Então, o módulo de x menos 2 é menos x menos 2. Feitas essas duas observações, agora sim eu vou calcular os limites laterais, finalmente. Por exemplo, ó, o limite de f de x, quando x tende a 2 à direita, e lembrem-se, 2 à direita, eu estou pegando, me aproximando de 2 por valores maiores do que 2. Tá? Então, esse aqui vai ser o limite da função. Só que a função, no lugar de escrever agora, eu vou escrever essa expressão que está aqui, a fatorada. Tem o limite de 3 sobre x menos 2. E aí, lembrem-se, x tendendo a 2 à direita, eu estou me aproximando por 2 por valores maiores do que 2. Para valores maiores do que 2, agora eu observo a expressão do módulo. O módulo de x menos 2 é x menos 2. Então, aqui eu posso, nesse aqui, trocar o módulo por x menos 2. Aqui, ó, posso trocar por x menos 2. Porque quando eu estou me aproximando de x por 2 à direita, o x é maior que 2. X sendo maior do que 2, esse aqui, x sendo maior que 2, o módulo dele é ele mesmo. Aí agora sim eu posso cancelar. Cancela. Aí vai dar 3 vezes
Aliás, não tem mais esse aqui, né? Agora aqui eu posso simplesmente substituir. Vai dar o quê? 3 vezes módulo de 2 mais 1/3, que é igual a... que vai ficar 7, né? Aí cancela aí o módulo de 7/3. Na verdade, tem um erro aqui, ó. Aqui não é 1/3, não. Aqui é 2/3, não é não? É não. É não, é um terço. É 1/3 mesmo, né? Aqui, ó. Então tá certo. Aqui, 2/3 não tem. Aí aqui, módulo de 7/3, 7/3, cancela o 3, dá 7. Agora, o limite lateral à esquerda é a mesma conta, só que na hora do módulo vai mudar. Vou repetir, ó. 3 módulo de x menos 2, x mais 1/3, x menos 2, x tendendo. E aí, novamente, ó. X tendendo a 2 à esquerda, eu estou me aproximando de 2 por valores menores do que 2. Ou seja, quando x é menor do que 2, a expressão do módulo, x menor que 2, a expressão do módulo é menos x menos 2. Então eu troco. Isso você faz isso só para poder cancelar, né? É. Porque você tem que saber o sinal para poder cancelar. Só pra... Então aqui vai ficar menos, assim, menos, né? X menos 2. Aí aqui módulo. 1/3 dividido por x menos 2. Agora sim eu posso cancelar, ó. Aí vai ficar menos 3. Aí agora é só substituir. Menos 3. Oi. Por que fica menos 3? Porque tá vendo que tem um menos aqui, ó? Sim. Quando eu cancelo... Aqui é como se fosse menos 1 vezes isso. Aqui é como se fosse menos 1 vezes x menos 2. Quando eu cancelo esse com o de baixo, sobra o menos 1. Aí menos 1 vezes 3, menos 3. Tá? Tá, mas por que não 3 menos módulo de x mais 1/3? 3. Aí teria que colocar assim, né? Vezes. Você tá dizendo assim? Pode ser. É, mas aí depois você multiplica de qualquer maneira. Vai dar menos 3. Tá? Aí menos 3 vezes o módulo de x mais 1/3. Aí eu agora substituo, né? Porque não tem mais indeterminação. Aí vai dar a mesma coisa. Que vai dar menos 7, né? Quando eu troco coisar o 3 aqui. Então, o limite, um vai dar menos 7, o outro vai dar 7, logo o limite principal não existe.
porque os limites laterais são distintos, tá? Que é o que sinalizava aquele gráfico, esse gráfico aqui meio esquisito aqui, né, da função. Não tem essa perninha aqui não, viu? Ó. Essa perninha que subiu aqui não tem não. Ficou menos certo. É, Aí tá com menos essa perninha que desce aqui não tem. Ai. Tá, onde é que você tá? Tá aí, né? A resposta. Agora chama mais aí. Pior que esse aqui não é nem para ser os mais difíceis. Sério. Para mim, os mais difíceis são os trigonométricos. Mas muito disparado, assim. Muito disparado. Deixa eu fazer a chamada quando vocês respiram. Hoje não. Ah, tá. Eu vou falar aqui de limite de função composta, mas é porque assim, limite de função composta e depois vem o que mesmo? Teorema do confronto. Tá. Ah, agora a gente vai fazer alguns exercícios. E aí basicamente a gente vai aprender, entre aspas, a mudar a variável. Que é um truque que vai ajudar vocês em muitos exercícios. Hoje veio pouca gente, né? É porque esse não só tem um aula. Tá. Adão, Antônio. E Guilherme tá aqui? Quem é Guilherme? Quem é Guilherme? Isabel. Mas eu falta da prova. E José Igor. Luciano de Souza. 16. Aí já reprovou. Ou 8 dias, né? Porque cada dia são 2 faltas. Eu vou sair no seminário. Ó, vamos lá, exercício, tá? Mais questões. Hã? Já foi a chamada? Já, né? Você já foi a chamada? Já foi tão rápido. Já tem bem tirado. Eu vou botar com o aparelho de novo. Mas já vai também. Mas por que você está esperando só a chamada? Esses alunos que você tá muito mal. Melhores aí. Hã? Ah, essa lista aqui eu coloquei. Coloquei anteontem, né? Foi ontem. É uma das que eu coloquei. É porque tem uns aqui que a gente não pode fazer ainda. A gente pode fazer até a 21ª. Só. Aí depois a gente vai ver o conteúdo dessas outras aqui. Mas, por exemplo, ó,
Tá chorando. Por exemplo, a sétima, Caraca. lista 2. Por causa do coisa, né? O que vier tem que fazer. Fazer o quê? Hã? Uma lentada. Eu tenho mais que eu tenho que fazer, pode ficar tranquilo. Eu não vou ouvir, não. Eu já falo Quem fala que não vai fazer, Pior que amanhã eu tenho aula de 8 às 10. 8 às 10 da noite. se eu fosse eu não via. Eu disse que peguei a virose de Jorge. Se bem que eu passei 2 semanas vindo doente pra universidade. Ah, ele pegou dele aí. Eu peguei domingo retrasado, antes da Semana Santa. Rapaz, pegou do senhor mesmo. Rapaz. Aí eu vim 2 semanas doente pra dar aula. Melhorei mesmo essa semana. Ainda tô meio fanho ainda. A minha sorte é porque teve o feriado, aí eu pude meio que descansar um pouco. Pessoal, esse limite aqui, como é que... Vamos lá fazer esse aqui, ó. Vamos ver como é que faz. Que você, assim, se eu substituir, vai zerar, né? O que vocês acham que eu devo fazer aqui? O que vocês devem fazer aqui? As raízes. Cancelar. Vai cancelar em algum momento e vai ter que as raízes em algum momento. Só que a ordem primeiro é as raízes, depois cancela. Porque eu tenho que fatorar os 2 polinômios aqui, tá? Então, como é que fatora? Calculando as raízes. E aí vai aparecer uma expressão aqui e depois a gente vai poder cancelar. Que beleza. Se você souber as raízes, você já pode colocar a fatoração, tá? Será que é responsável? Não, mas... Não tá de próximo. No caso Tem que aqui... calcular as duas? Sim. Não, é como eu falei, mas se vocês olharem e já souberem, já pode colocar. Hã? Não entendi. Soma e produto. Por exemplo, quando aqui é 1, esse método funciona. Aí se você vê, no caso soma e produto, quais são as raízes, aí não tem problema não. Já pode colocar o resultado. Por exemplo, aqui vai ficar o quê, né? 16 menos 12, 4. Aqui vai ficar 1 mais 24, 25. Né? Menos B mais ou menos 2 sobre 2A. Na verdade não, na verdade eu faço, eu me divirto em geral. Me desestresso. 6 por 2, 3, 1. Menos, como é que é? 1 mais ou menos 5, né? Hã? Menos B, mais ou menos, né? Mais ou menos 5 sobre 2. Aí vai ficar 6 por 2, 3. Menos 4 por 2, menos 2. Aí pronto. Significa que esse polinômio aqui, ó,
menos 4x mais 3, você fatora como x menos 1, x menos 3, tá? Ah, pelos valores do produto. Isso. Você já vai também? Rapaz. Declaração bonita. Ei, vai trazer aqui para falar. Vai sair para cada sub lá. Ó, esse primeiro, vamos lá? Esse primeiro aqui, x menos 1, x menos 3, por quê? O 1 e o 3 são as raízes, é x menos uma raiz, x menos outra raiz, tá? E o a aqui é 1. A mesma coisa, outra x menos 3, x mais 2. Aí no lugar de calcular agora aquele limite ali, eu tenho que calcular o fatorado. Então é só substituir, né? Não, vai ter que deixar próximo de novo. Vai deixar próximo mesmo. Não é. Então vai ficar o quê? O limite de x menos 1, x menos 3, né? E o outro é x menos 3, x mais 2. Agora chegou na melhor parte, que é cancelar. Tá vendo, ó? Então cancelou x menos 3 com x menos 3, agora eu substituo 3 menos 1, 3 mais 2, tá? Aí fica 2 sobre, tá? Coisa. Até a próxima aula. Mas já. Não, mas. Vamos lá na lista, professor. Bota lá na lista. Eu já trouxe até a. É um real, né? Essa dois aí, professor. Muito chata ela. Porque você tem que. Não, isso daí Não, não dá mas muita a conta. gente vai ter que resolver depois. Vocês. É porque assim, essas de polinômio, essas são É porque não muito chatona pra fazer. as raízes. Não, aí você vai ter que chutar. É porque é o seguinte, primeiro, não é nem chutar. O 3 ele já vai ser raiz dos dois polinômios. Aí você já vai ter que pegar esse polinômio aqui e dividir por x menos 3 os dois. Ah, então vai ser adição do polinômio. Aí depois vai fatorar, vai dar uma contona. Eu quero pegar uma menor, porque como a gente tá no final. Mas se eu for. Faz só uma dessa, tá bom, cadê o cara cá? Ai meu Deus, vamos lá fazer ela. Socorro. Correu, vai fazer. Eu não sei qual é a menos pior dessas aqui. Aí isso aí passa pra gente, né? Fazer o quê? Se o médico sabe que você vai tomar bezetacil, ele pode até ficar com pena, mas vai aplicar do mesmo jeito. O enfermeiro. Oi? Imagina que você tá doente e você tem que tomar bezetacil. Vocês já tomaram bezetacil? Graças a Deus, né? Quem é que já tomou? Todo mundo vai sentar assim. Alguém já tomou aqui bezetacil? Horrível. É uma das piores dores que eu já senti. Hã? Todo dia você tomava uma? Meu Deus do céu. Vai sentar assim pra quê, né? Exatamente. Quando você nada resolve, você toma bezetacil. Aí dói, porque é o seguinte, geralmente nessas injeções, tem na seringa é líquido, né?
Só que o remédio da bezetacil é mais sólido do que os outros. Aí na hora que entra na pele, dói muito. Quando a pessoa já está assim, praticamente já entregue. Aí você aplica a bezetacil e salva ela. Ó, vamos lá? Pessoal, eu vou fazer só metade dessa conta aqui, tá? Porque ela é muito grande. E a gente faz o resto. Aliás, eu vou fazer um quarto da conta. O resto vocês. Não, vou colocar na prova não. Muito grande. Ó, vamos lá? Então, primeiro é o seguinte. Tem um trabalho que geralmente é complicado, que é encontrar... Porque, assim, um polinômio de grau 2... Você calcula as raízes usando aquela formulazinha. Quando é grau 3, não tem fórmula. Até tem uma específica, mas assim, no geral não tem. Ninguém lembra daquela fórmula lá. Aí o seguinte, você tem que geralmente chutar as raízes, ou chutar pelo menos uma raiz. Só que aqui não precisa do chute, porque o valor do limite onde o x vai tender já é a raiz do polinômio. Então o que você vai fazer? Você já vai pegar e dividir os dois polinômios. Isso aqui vocês vão fazer. Eu vou fazer um e vocês farão o outro. Não mais, não? Hã? Vai ser x mais 3, né? X mais 3. Não, Não, é porque como a raiz é positiva, você divide por x menos a raiz. Eu vou fazer um e depois vocês... Eu vou fazer isso da esquerda e vocês façam da direita. Não, faça pra direita. Mas é a mesma coisa. É nada. Ó, vamos pegar então... Eu já fiz alguma vez aqui, não já? Divisão. Então você pega, por exemplo, para dar x cubo, você tem que imaginar um número que deixe multiplicado por x, que dê x cubo. Então é x quadrado. Aí vai para lá negativo o resultado. Aí x quadrado menos 3x é menos 3x ao quadrado. Quando eu coloco para o outro, vai ficar mais 3x ao quadrado. Aí você soma. Vai cancelar esse. Aí vai ficar 3x ao quadrado menos 8x menos 3. Agora eu tenho que pensar num número que dê 3x ao quadrado. É 3x, então é mais 3x. Por que mais 3x? Porque quando eu multiplicar por x, tem que dar um número e aí você vai para lá com o sinal trocado. Então, 3x vezes x é 3x ao quadrado, então vai para lá com o sinal trocado, vem para cá. 3x com menos 3x é menos 9x, coloca mais 9x. Aí você soma, cancela aqui, ó. Então, vai ficar x, né? Aí vai ficar x menos 3. Aí você soma mais 1, que não cabe mais aqui. 1 vezes x menos 3 é x menos 3, vai para lá, menos x. E aí cancela, que vai somar e dá zero. Conclusão é que x, a terceira, é que nem na divisão normal. X a terceira menos 8x menos 3 é igual a x menos 3 vezes o polinômio aqui, que é o quê? X ao quadrado mais 3x mais 1. Mais 1. Agora eu vou fazer o outro, tá? Vai. X quadrado, aí vai dar x cubo, né? Menos x cubo. Aí, menos... Não. Isso, menos aí mais, né? Aí você soma. Quando eu somar, cancela aqui, né?
vai dar 3x² menos 6x menos 9. Aí para dar 3x² tem que colocar mais 3x, vai ficar menos 3x. Menos 9x mais 9x. Aí eu somo, cancelo aqui, vai dar 3x menos 9. Então eu tenho que multiplicar aqui por 3, né? Ó. Mais 3, então vai dar menos 3x menos 9. E aí eu somo, vai zerar. Conclusão é que x ao cubo menos 6x menos 9 é x menos 3 vezes x² mais 3x mais 3. É só substituir, pessoal. X. Exato. Agora, calculando o limite, né? Ó. É isso. Não é não? Hã? Aí vai cancelar só o X menos 3, né? É, vai cancelar Aí só resolve, né? x. Aí coloca a fatoração, né? Ó. É, aqui não é cubo, aqui é quadrado. Vai. Agora sim, cancela, ó. É. É só. Agora eu já posso colocar o resultado, né? Ó. 9 mais 9, né? Mais 3. 9 mais 9 mais 1. Dezenove. Né? Você disse que era trabalho. Como é que resolve? Esse já se forma. Ai, gente, cansa isso aqui, viu? Tá bom, né? Por hoje. Chega.